Irmãos, essa semana, como eu disse, né, na terça-feira, dia 31, nós vamos comemorar aí a Reforma Protestante, que já aconteceu aí há mais de 500 anos. E eu gostaria de tomar a liberdade nessa manhã de não trazer uma pregação, mas trazer uma aula sobre como que aconteceu a reforma e as consequências da reforma até nos dias atuais. Então, conversar com os irmãos para que vocês conheçam a história. Nós precisamos conhecer a história da igreja, né? Então eu quero, apesar do dia 31 de outubro de 1517 ser a data oficial da reforma, ela começou bem antes. Ela começou bem antes e, na verdade, começou mais de 200 anos antes, com um homem chamado John Wycliffe. John Wycliffe nasceu em uma universidade, né, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Até hoje, uma das mais conceituadas universidades do mundo. John Wycliffe era o professor da universidade, um grande estudioso, teólogo, sacerdote católico, tradutor da Bíblia. E, diante da situação que estava vivendo o mundo naquela época, ele se atreveu a dizer coisas que eram um absurdo naquela época. Primeiro, havia uma briga de papados, havia 2 papas durante a vida de John Wycliffe, e uma briga pelo poder de quem era o verdadeiro papa. E, na verdade, quando ele se tornou sacerdote, ele viu as regalias e a vida pregressa de muitos sacerdotes usufruindo do poder, ao invés de viver uma vida cristã com a palavra de Deus. E ele é a primeira pessoa na história da humanidade a questionar isso assim de forma veemente, assim, contundente, né? Sempre houve pessoas que fizeram isso, né? Mas Wycliffe, por ele ser professor de uma universidade, e o que estava acontecendo naquela época também? Estava acontecendo uma guerra entre a França e a Inglaterra. A França e a Inglaterra sempre tiveram divergências, né? E só foram se unir mesmo de verdade durante a Primeira Guerra Mundial. E o Papa transferiu a sede de Roma para Avignon, na França. E o que aconteceu? A sede da igreja estava na França, e a Inglaterra estava em guerra com a França. E sempre, a partir daí surge alguns questionamentos, e começa a crescer forte o nacionalismo britânico, porque a igreja, o Estado, na verdade, tinha que pagar tributos a Roma. Só que agora a sede estava na França, e a Inglaterra estava em guerra com a França. Aí fica aquele questionamento: mas nós vamos pegar o dinheiro do nosso país, pagar tributo para o Papa está na França, nós estamos em guerra com a França, e nós estamos dando dinheiro para os nossos inimigos. Então tinha uma rivalidade muito forte, um descontentamento com a classe, da classe política, da classe trabalhadora, dos ingleses com essa situação. Só que Wycliffe, antes mesmo disso, ele já alertava da separação de igreja e Estado. Ele nunca concordou com isso, e ele foi a primeira pessoa a discordar disso, falar: olha, igreja é igreja, Estado é Estado, os dois são poderes constituídos por Deus, assim como Cristo falou, César e Deus. Então nós temos o poder do homem, que é representado por César, e nós temos o poder divino, que é Deus. Então
quem comanda o poder terreno é César. Os imperadores são os responsáveis, os reis são responsáveis por governar a terra. E esses reis têm que preservar os teólogos da igreja, a igreja em forma geral. Eles têm que trazer proteção para a igreja e não interferir no assunto de igreja, e da mesma forma a igreja também não deve interferir nos assuntos de Estado, de governo. E tem que haver uma separação e um respeito. Então, não é o Estado que tem que pagar tributo para a igreja. Não é o Estado que tem que pagar tributo para os sacerdotes, mas sim os sacerdotes que, como cidadãos, têm que pagar tributo ao governo. Isso, naquela época, irmãos, isso era uma coisa inconcebível. Então ele falava assim, a igreja é dona de grandes propriedades aqui na Inglaterra. Então nós estamos falando basicamente de Inglaterra. Ele fala assim, que igreja tem a ver com isso? Para que igreja quer essas grandes propriedades? Qual a razão, qual o motivo disso? O Estado é que tem que tomar conta dessas coisas. Isso é responsabilidade do Estado. A igreja tem que se ocupar em proclamar o Evangelho, em viver uma vida de acordo com os padrões da Bíblia. Só que esse aí era um dos pontos. Ele tinha outros pontos na pregação dele. Outro, o líder da igreja não é o Papa. O líder, o cabeça da igreja é Cristo. A Bíblia deixa isso clara, que o cabeça da igreja é Cristo. Terceiro, quem dirige a nossa vida, a nossa regra de fé e prática, são as Escrituras. Então, tudo que está na Bíblia, a Bíblia é perfeita e a nossa única base de fé. Não adianta, nenhum homem no mundo pode vir escrever coisas, né, e falar que vai ser assim, se aquilo que ele está falando está fora da palavra de Deus. Tirando toda a autoridade e questionando a doutrina da infalibilidade papal. Porque é uma doutrina inquestionável. O Papa é infalível, o Papa não erra. E ele, sendo padre, falou negativo, vocês erram. Quem não erra é a palavra. Então a palavra está acima de todas as coisas. E ele combateu muitas outros princípios, por exemplo. Você ia na missa, toda pregação era em latim. O Papa, vocês estão aqui, o padre vira de costas para vocês e fica celebrando a missa em latim. Em nome de Padre, de Hijo, de Espírito Santo, amém. E só que o povo não sabia falar latim. O povo não sabia falar latim. E aí John Wycliffe é a primeira pessoa a questionar isso. Negativo, não vou pregar em latim. Vou pregar na língua inglesa. E vou pregar o evangelho de forma que o inglês comum, o camponês, entenda. O evangelho precisa chegar a todo. Só a Bíblia, outro ponto, só os clérigos, os sacerdotes têm acesso à Bíblia. Nós precisamos fazer com que todas as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Todas as pessoas, a Bíblia tem que ser acessível a todas. E ele questionou muitas outras coisas. Por exemplo, ele questionou a doutrina do purgatório. E por que foi criada essa doutrina? Uma forma de ganhar dinheiro. Você morre, você é um cara bom, mas não é um cara tão bom. Então você quase foi para o céu, mas você não vai para o céu, mas você também não vai para o inferno. Então nós vamos criar um lugar para você chamado purgatório, onde você vai purgar os seus pecados, pagar os seus pecados. Só por isso já é uma grande heresia, porque o que essa doutrina está dizendo é que o sangue de Cristo não é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. O sangue de Cristo não é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. E que para perdoar pecados você tem que pagar a igreja. Você tem que pagar a igreja. E lá na frente, o Tetzel, né, que foi um vendedor de indulgência que debateu com Lutero, Tetzel dizia o seguinte:
quando você coloca a moeda na sacola do ofertório, quando as suas moedas batem ali assim, ó, blim, 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 só de você pagar, imediatamente a alma do seu ente querido que você está pagando, ela é transferida do purgatório para o céu. E isso, já a primeira pessoa a questionar isso foi John Wycliffe. Ele questionou as indulgências, ele questionou o celibato dos padres, né? Ele questionou as superstições e o sincretismo religioso que era muito comum naquela época, como por exemplo a veneração de santo, você ficar adorando o santo, você adorar a venda de relíquias. Então eles colocavam ali um vidrinho, colocavam um pouquinho de leite e te vendia caríssimo aquele vidrinho com a porção do leite da Virgem Maria. Cavaco, pedacinho da cruz de Cristo. Pelo do jumentinho que carregou Jesus em Jerusalém. Isso era vendido assim, aos montes. E as peregrinações para alcançar graça. Tudo isso foram fontes, né? São 18 teses que ele publicou numa suma chamada Suma Teológica, em 1376, que vai gerar aí um problema seríssimo. A igreja tenta matá-lo, o problema é que esses ensinamentos agradou o povo britânico, principalmente, como eu falei, por causa da Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, e fez com que as pessoas apoiassem o Wycliffe, porque ele queria parar que a Inglaterra enviasse dinheiro para a França, devolver as propriedades da igreja ao controle do Estado, ter acesso à palavra de Deus, todas essas coisas que eu falei, e principalmente a população apoiou o Wycliffe. Quando o representante do Papa na Inglaterra chama o Wycliffe, que eles queriam armar para matá-lo, o Wycliffe vai com 4 monges advogados, levando as pessoas mais influentes da Inglaterra para acompanhá-lo, e uma multidão cerca o local onde vai acontecer tudo isso, e eles ficam impossibilitados de mexer com o Wycliffe, que vem a morrer ali pouco tempo depois, mas de morte natural em 1384, ele sofrendo uma enfermidade. Só que Wycliffe, ele não falou isso sozinho. Wycliffe fez discípulos. A Universidade de Oxford, na Inglaterra, os alunos dele absorveram todos os ensinamentos de Wycliffe, e eles saíram pela Inglaterra pregando todas essas coisas e dizendo que a verdadeira autoridade de um padre consiste no seu caráter, na sua vida, numa vida conforme o Evangelho, e não uma vida de ostentação, de vaidade e tudo mais. E esses discípulos de Wycliffe são chamados de Lollardos, né? Lollardos. A língua engasgou aqui, Lollardos. E Wycliffe traduz, é a primeira vez, então, só existia a Bíblia em hebraico, que depois Alexandre o Grande mandou traduzir para o grego, nasce a Septuaginta, e depois Jerônimo traduz a Bíblia para o latim. Então, só se você quisesse ler Bíblia, ou você tinha que saber hebraico, grego ou latim. Mas agora ele traduz a Bíblia para o inglês. É a primeira tradução da Bíblia, é chamada Bíblia de Wycliffe. Até hoje existe algumas, só que não havia a imprensa ainda. Gutenberg não havia inventado a imprensa. E o que acontece? Oxford, a Universidade de Oxford, da Inglaterra, se torna
um centro de divulgação dessas ideias. E aí o rei Ricardo II se casa com Ana, que era uma princesa lá da Boêmia, Ana Boêmia. E que a Boêmia é a atual República Tcheca. E muitas pessoas têm acesso a estudar na Inglaterra por causa da união de Ricardo com Ana Boêmia. E alguns estudantes da República Tcheca vão estudar em Oxford, entre eles um rapaz chamado John Hus. E esse cara é um padre, né, que servia lá em Praga, na República Tcheca, e que antigo chamava Boêmia, né? E ele vai, e lá ele entra em contato com os discípulos de Wycliffe. E ele absorve todo o ensinamento de Wycliffe e volta para a Boêmia, para a República Tcheca, e começa a ensinar essas coisas. Só que na época dele, a briga na Igreja Católica tinha aumentado, porque agora não era mais 2 papas, agora era 3 papas brigando pelo poder, né? Havia 3 papas ali brigando para assumir o poder da igreja. Tinha o Papa, não é Pato, não falei Pato, né? Tinha o Papa Bento XIII, o Papa João XXIII e Gregório XII, brigando ali para ver quem que mandava na igreja. E depois de haver um concílio, eles então propõem a renúncia dos 3 para que fosse eleito um outro Papa, para que pudesse comandar, porque exatamente por causa das denúncias de John Wycliffe e dos Lollardos, os seus discípulos, questionando essa briga de poder, esse interesse, essa vida luxuosa, promíscua, que muitos desses papas viviam, e eles entendem que esse negócio está se tornando público, nós precisamos dar uma resposta a tudo isso aí. Então, lá no Concílio de Constância, eles fazem essas reformas aí. Mas o John Hus é um cara que começa a propagar, a partir de Praga, esses ensinamentos, e de forma contundente. E ele forma também, como John Wycliffe, uns discípulos chamados Irmãos da Boêmia. E esses discípulos vão pregar o Evangelho por toda a Europa. Esses discípulos, mais tarde, eles são transformados, não dá para a gente falar aqui, né? Mas eles montam o maior e melhor ensino educacional da Europa. E eles vão ser mais tarde conhecidos como morávios, porque eles eram da região da Morávia. E vão ser mais tarde os maiores missionários da história da igreja. Os morávios, os discípulos de John Hus, se tornaram o grupo missionário mais importante da história da igreja, onde levaram avivamento por toda a Europa e Estados Unidos, inclusive entre as pessoas que foram grandemente afetadas, quase todos líderes do movimento do século XVII foram grandemente afetados pelos morávios, né? Que tinham o slogan: o Cordeiro é digno de toda adoração, então, de todo sacrifício. Então eram pessoas assim que viviam uma vida fantástica de comunhão, de relacionamento, de vínculo. A missão deles era proclamar o Evangelho. Eles começaram uma vigília, irmãos. Só para você ter uma ideia, os morávios começaram uma vigília. Vamos orar aqui? Aí terminou, vamos continuar orando, vamos continuar orando, vamos continuar orando. E eles foram orando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 100 dias, 1000 dias. E eles oraram 100 anos ininterruptamente. 100 anos de oração, de joelho, a igreja clamando, e pessoas se convertendo, e enviando missionários para o mundo inteiro. Entre essa galera que se converte aí, que passa pelo avivamento, está aí o John Wesley e muitos outros, né? Eles dão origem a esse movimento de santidade, né? Nascem os puritanos. Não, são assim,
o que vem a partir dessa equipe é algo fantástico. Então, e Lutero nem tinha nascido, né? Apesar que essas coisas que eu estou contando para vocês foi depois de Lutero. Mas John Hus, quando começa a desenvolver esses pensamentos, John Hus começa a desenvolver esse pensamento, Lutero nem tinha nascido. E aí, o que o Concílio de Constança fala? John Hus é discípulo de John Wycliffe. O responsável pela bagunça que o Hus está fazendo no mundo inteiro é o Wycliffe. Só que o Wycliffe já tinha morrido há 30 anos. E esse Wycliffe que causou toda essa polêmica. Tudo começou com John Wycliffe. Então nós temos que punir o Wycliffe por todo o mal que ele fez à igreja, aos papas, a tudo que nós pregamos. Mas como é que nós vamos punir ele? Ele já tem 30 anos que ele morreu. Sabe o que eles decidem no Concílio de Constança, em 6 de julho de 1415? Vamos condenar John Hus à fogueira, e ele é queimado vivo. Vamos lá no túmulo de John Wycliffe, vamos arrancar seus ossos e vamos queimar para punir ele tem que ser punido. Eles querem punir um cara que morreu, e na verdade a condenação foi 30 anos, mas o castigo aconteceu 40 anos depois que Wycliffe tinha morrido. Eles foram lá, vamos ter que disciplinar ele. Então o cara foi condenado, ele foi na sentença, presta atenção, ele estava morto há 30 anos, quando houve a sentença. Ele foi condenado à morte. Como ele já tinha morrido, eles foram lá, abriram a sepultura, ainda até hoje não se sabe se foi a sepultura correta, pegou os ossos dele e queimou como forma de discipliná-lo e excluí-lo. Junto com esses dois, eu quero citar apenas esses dois para a gente não dar tempo de falar tudo, surgem outras pessoas. Surge Jerônimo Savonarola na Itália, que começa a pregar também as mesmas coisas. Erasmo de Roterdã na Holanda. Então assim, esse negócio foi inflando. Os homens questionando todo o abuso de poder cometido pela igreja. Então, até que em 1517, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, indignado, né, ele tinha uma briga lá com o Johann Tetzel, que é o cara que cobrava as indulgências, e ele se opôs, os dois debatiam muito. E aí Lutero afixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg, e ele coloca na porta da igreja, não é na intenção de afrontar, porque na porta da igreja do castelo de Wittenberg era onde todas as notícias eram fixadas. Se você quiser, era o jornal da época, quer saber o que tem para hoje, está aqui. Então ele chega lá e aplica as 95 teses, que a princípio ninguém deu moral. Só que a imprensa já tinha sido inventada por Gutenberg. E eles imprimem a 95 teses. E em 2 semanas, toda a Alemanha tinha acesso ao que Martinho Lutero falou, e não se falava em outra coisa. E aí essas teses, esses panfletos, né, são traduzidos para diversos idiomas e enviados, né, em inglês, holandês, espanhol, para todas as, italiano, para toda a Europa. E em apenas 2 meses, toda a Europa tem acesso às 95 teses de Lutero. Esse evento é considerado o primeiro episódio da história em que a imprensa teve um papel fundamental. Foi a primeira vez na história que a imprensa ela exerceu o seu papel. Lutero era 95 teses, e que eu quero me ater agora a essas 5 teses,
Essas 95 teses, nós podemos resumi-la em 5. 5 bases, que é a base da igreja reformada, que todos nós cristãos temos pelo menos a obrigação de saber, né? Eu só quero ler uma narração aqui do biógrafo de Martinho Lutero, o Erich Metaxas, de uma reunião, quando se reuniu toda, e o Império Sacro Alemão ali, germânico, né, era uma grande potência naquela época, e Lutero foi para ser julgado pelo rei Carlos, por todos os lordes, as pessoas mais inteligentes, as grandes autoridades da Alemanha, e ele, inclusive, estava presente também o representante do Papa, né? Estava ali para participar do julgamento, Thomas Cajetan, e todo mundo pensou que naquele dia lá, Lutero ia ser condenado à morte. Só que Lutero, ele faz um discurso na defesa dele, eu quero ler um pedacinho do discurso, porque esse discurso de Lutero vai mudar a história. O que ele fala ali na defesa dele é algo fantástico, porque ele estava diante da própria morte ali, né? Então, o Erich Metaxas, o biógrafo dele, fala assim: foi ali, perante o sacro imperador romano Carlos V, em um impressionante conjunto de nobres germânicos, as mais altas autoridades alemãs, né? E talvez mais importante, perante o representante papal Thomas Cajetan, que Lutero tornou sua implacável posição e fez a declaração pela qual ele imediatamente saltou do cosmos medieval para dentro do moderno. Então, na opinião do Erich Metaxas, aquela palavra dele ali, naquele dia, acabou com a Idade Média, acabou com a Idade das Trevas, né? E ele diz assim, que ele deixou claro que não temia o julgamento de Deus mais do que as figuras poderosas naquela sala. E ele eletrificou o mundo. O que Lutero disse? Quero dizer para vocês todos que estão aqui, estou diante das pessoas mais autoridades, das maiores autoridades desse mundo aqui. Quer dizer para vocês, eu não tenho nada que vocês possam fazer comigo. O único julgamento que eu temo é o julgamento de Deus, do juiz eterno, do qual todos vocês vão participar. Vocês um dia vão se prostrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e vão prestar conta a Ele nos dias do juízo final. E todas as suas obras serão julgadas. E aqueles que houveram feito o bem vão ressuscitar para a vida, e todos os demais que viveram a vida contrária a Deus, todos vocês serão lançados no inferno. Então eu não temo esse julgamento de vocês. Eu temo o julgamento de Deus. Esse sim. E é o que eu temo que vocês deveriam temer. E todo mundo ali, irmão, quieto, com a autoridade assim fantástica que pousava sobre a vida de Lutero, né? E ele diz assim, o historiador continua dizendo, como alguém, esse cara estava lá presente na reunião, né? E a pergunta dele, ele mesmo faz isso, no Erich Metaxas fala isso, né? Como alguém, quanto menos um simples monge, porque Lutero, irmão, Lutero não era o cara, ele era um mongezinho, o padrezinho da paróquia ali da Vila Redenção. O que esse cara é diante do mundo? Não era nada. Aí eles ficam impressionados, como alguém, quanto menos um simples monge,
se atrevia a implicar que pudesse haver qualquer diferença entre eles. Porque ele disse, não há diferença, todos nós vamos aparecer diante do tribunal de Deus. Todos nós. Desde tempos imemoráveis, aqueles homens falavam por Deus e pelo Estado, os caras se julgavam Deus. Mas Lutero os desafiou, humilde, mas assertivamente, em um momento divisor de águas na história do mundo. Porque depois daquele discurso, o rei Carlos V, então, começa a apoiar Lutero, e Lutero vai sob a proteção do rei Carlos V, e eles então mandam imprimir a Bíblia na gráfica de Gutenberg. Você vê que os fatores históricos todos contribuíam, né, para que, na hora que então consegue-se a liberação para imprimir a Bíblia, e primeiramente em alemão, tinha acabado de ser inventada a máquina, né? O Gutenberg, a imprensa inventou. Então isso fez com que a Bíblia se tornasse acessível a todas as pessoas. A educação, o ensino. Só para vocês terem noção, o tanto que a reforma foi importante, os pensadores, a música, né, principalmente com Johann Sebastian Bach, né, esses caras influenciaram o mundo, eram todos cristãos devotos, e que a partir desse momento começado com John Wycliffe, que culminou em Lutero, esse mundo foi transformado. Só para ter noção, na costa leste americana, os reformados criaram mais de 70 universidades, entre elas a Universidade de Harvard, Yale, a Universidade de aquela que o Dr. Hall, Princeton e muitas outras mais. Então, todos eles foram, apesar que hoje sim, hoje tem nada a ver, né? O negócio está bagunçado lá. Mas surgiram graças, e isso ajudou a quebrar a chamada Idade das Trevas, né? Então eu quero encerrar aqui falando dos 5 solas. Sola é a palavra latina para somente. Resumindo tudo que Lutero fez. Estou falando isso, irmãos, porque, né, como eu disse para os irmãos, essa semana, dia 31, nós comemoramos aí mais uma aniversário. Quantos anos foi? De 2023 para 1517, dá quantos anos? 500 e... Quem é bom demais? Hã? Eu só estou vendo... 506. 506, né? Então, vamos lá. Primeiro sola. Sola Escritura. Somente a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. A Bíblia é eterna. As palavras escritas na Bíblia, como diz Jesus, passarão os céus e a terra e as minhas palavras não passarão. Lá no dia do juízo final, a Bíblia diz que abrirão os livros e o livro da vida. Uma menção de que a palavra Bíblia, né, exatamente é conjunto de livros, é uma enciclopédia. Então a Bíblia vai julgar as pessoas no juízo final. Então diz assim, em Cambridge, o que eu vou falar para vocês foi feito por outra universidade, a Universidade de Cambridge, eles resumindo tudo. Então vou até falar exatamente tudo isso que está aqui, que é a chamada Declaração de Cambridge. Primeiro, só a Escritura. Reafirmamos que a Escritura é inerente como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia. Ou seja, qualquer coisa fora da Bíblia é mentira. E eu quero deixar uma referência em 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, Paulo dizendo, toda a Escritura é inspirada por Deus.
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Primeira sola, somente a Bíblia, somente a Escritura. Segunda tese, segunda sola, só Cristo, né? Sola Christus. Sola Christus. O que é sola Cristo? Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo. Só Cristo salva, não há outro meio de salvação, não há outro meio pelo qual o homem possa chegar a Deus. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Então somente Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não houver sendo declarada e a fé em Cristo e a sua obra não estiver sendo invocada. Ou seja, qualquer pregação, qualquer igreja que diz ser cristã e prega o Evangelho onde Cristo não é o centro, Cristo não é o Salvador, a obra de Cristo não é ensinada, isso é mentira, isso não é Evangelho. Então somente Cristo, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quero ler também Atos 4:11, presta atenção. Atos capítulo 4, versículo 11. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há, olha só, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. E ponto final. Só Cristo salva. Só Cristo é o Senhor. Então, somente a Bíblia, somente as Escrituras, é regra de fé e prática, somente Cristo pode salvar. Terceira tese, somente a graça. O homem é salvo não por obras meritórias, por aquilo que ele faz. O homem é salvo porque Deus ofertou o seu Filho, Deus deu o seu Filho. Então diz assim, reafirmamos que na salvação, somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. Nós somos salvos pela graça. O que é a graça? É a oferta de Deus para nos salvar. Cristo, Deus fez uma oferta, Cristo. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a graça, e essa obra de Cristo é chamada de graça. Então, nós somos salvos pela graça, ou seja, por aquilo que Cristo fez por nós, e não por aquilo que nós fazemos, ou que possamos fazer. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou fazer isso e isso para alcançar a graça de Deus. Não, tudo isso é mentira, né? É contra a Bíblia. Por exemplo, a doutrina da reencarnação. Eu vivi uma vida aqui, mas eu preciso me aperfeiçoar, então eu me reencarno, para que agora, reencarnado, eu possa ter uma outra oportunidade de salvação. Então, e aí depois eu me reencarno outra vez, até um dia eu ser perfeito e não precisar mais reencarnar. Essa obra, ela confronta essa teologia, esse ensinamento, confronta o ensinamento de Cristo, como se o que Cristo fez por nós não é suficiente, que é necessário nós fazermos obra. E eu vou falar para você, não há obra que o ser humano faça capaz de ganhar a salvação. Por isso que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós para que todos nós fôssemos salvos. Para que todos nós fôssemos salvos. Então, o homem é salvo somente pela graça. Não tem que pagar nada. Não tem que dar dinheiro para nada. Não tem que dar oferta, dízimo para fé de salvação, nada. Ninguém tem que fazer isso. O único meio de salvação é a obra de Cristo por nós. Efésios capítulo número 2, versículo 8 e 9, a Bíblia deixa isso bem claro. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque pela graça vocês são salvos. Ou seja, por aquilo que Cristo fez, nós somos salvos pela graça. Mediante a fé.
E isto não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação é um dom, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu e vai falar que eu estou aqui porque eu fui um cara bom, eu fui um cara legal, fui uma pessoa assim. Irmão, no céu ninguém vai poder se vangloriar. No céu todas as pessoas que chegarão ali vão dizer, eu só estou aqui pela graça de Deus, porque Deus fez isso por mim, Deus me deu esse dom, a salvação. Quarto sola, a quarta sola, ou tese, sola fide, somente a fé. Sola fide, somente a fé. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseia em qualquer mérito em que nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que a instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene a sola fé, ou seja, somente a fé, possa ser reconhecido como igreja legítima. Nenhuma igreja que nega a fé como meio de salvação. Então é o seguinte, Cristo morreu por nós, a obra de Cristo por nós é chamada de graça. Então, e graça é o nome dado também a Jesus Cristo. Na bênção apostólica fala que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a obra de Cristo por nós. Então nós somos salvos unicamente por Cristo, através da sua obra, que é chamada de graça, e eu me apodero da graça, o meio pelo qual eu sou alcançado pela graça, que eu tomo posse da graça, o meio é a fé. A fé. A fé. E o que é a fé? A fé é o conhecimento de Deus, é quando eu reconheço que eu sou um pecador, imundo pecador, que não há solução para mim, mas eu olho para Cristo e vejo o que Cristo fez, e olho a obra dele, e eu digo, Senhor, tenha compaixão de mim, pobre, miserável, e aí eu pela fé, eu recebo Cristo, eu abro o meu coração para Cristo, Cristo entra em mim pela fé, então a fé é o meio pelo qual Cristo me salva, é o meio. Cristo me salvou pela graça, por sua graça, usando a fé. E último lugar, a última tese, que é a só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Nós devemos gloriar, nós devemos somente adorar a Deus. Só existe uma pessoa que nós devemos adorar, Deus na pessoa da sua Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não há, irmãos, presta atenção, não há nada neste mundo que nós temos que adorar que não seja a Deus. E eu encerro lendo esse texto de 1 Coríntios, porque, presta atenção, porque ainda que existem alguns que são chamados deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, e muitos senhores, pessoas chamando tudo quanto é coisa de Deus e Senhor. Ele diz, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então presta atenção, nós só adoramos a Deus na pessoa da sua Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É outra base da reforma. Então nós cremos nisso, nós cremos que é somente as Escrituras, é somente Cristo, é somente a graça, é somente a fé, e nós adoramos somente a Deus. É isso,
né? Existem tantas outras coisas mais, mas em termos de teologia, esses são 5 mais importantes coisas que nós devemos aprender. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Somente Cristo salva. Somente Cristo é o Senhor. A salvação nos é dada através da graça, por meio da fé, e adoramos somente a Deus. Amém?